Olá, meus irmãos, meus amigos, estou falando dos males que aconteceu a Jerusalém no ano 70 com a invasão de General Tito, filho de Vespasiano, os imperadores que ali invadiram Jerusalém. Ontem e anteontem nós falamos sobre a mãe que comeu os próprios filhos, mostrando as profecias bíblicas sobre isso. É de embrulhar o estômago, mas precisávamos mostrar. E José escreveu isso no seu livro A História dos Hebreus. Estamos transcrevendo páginas do livro de José. Ainda esses dias, nos próximos, estaremos mostrando páginas, mas se você puder ler esse livro, quase 1.600 páginas, é muito importante, muito material, muita história e relato histórico. É o maior historiador que nós conhecemos. Vamos aí usar mais 4 slides hoje, ainda transcrevendo páginas do livro de José. História dos Hebreus, Flávio José, 6º livro, página 1365, capítulo 26. Os revoltosos, olha o título, dão outro ataque. Os romanos repelem-nos até o templo, ao qual um soldado põe fogo. Tito faz todo o possível para extingui-lo, mas inutilmente. Horrível carnificina. Tito entra no santuário e admira-lhe a magnificência. Tito, vendo que lhe era impossível deter o furor dos soldados, e o fogo começava a incendiar tudo em toda parte, entrou com seus principais chefes no santuário e achou, depois de tê-lo observado, que sua magnificência e riqueza sobrepujavam ainda de muito o que a fama havia espalhado entre as nações estrangeiras, e que tudo o que os judeus diziam a esse respeito, ainda que parecesse incrível, nada acrescentava à verdade. Olhe, esse templo foi o templo que foi reconstruído na época de Ciro e Dario. Não é o templo que Salomão construiu. O templo que Salomão construiu, na época de Nabucodonosor, ele foi destruído. E aí Ciro e Dario, na época de Zorobabel, Jesuá, aqueles todos, que volta aquela remessa de judeus do cativeiro, eles reconstroem. Só que a Bíblia diz que era um templo muito inferior fisicamente, das joias do ouro tudo, ao primeiro templo de Salomão, muito inferior, mas era o templo de Jerusalém, o templo do Deus de Israel, o templo bíblico onde se realizavam os sacrifícios. Olha, quando Tito entra, ele vê a magnificência daquele santuário, ele diz, tudo que os judeus diziam é verdade, era a presença de Deus, irmãos, mas agora estava sendo destruído por causa da desobediência do homem. A nossa desobediência leva ao juízo de Deus. Vamos obedecer ao Criador. Estou gravando isso no ano de dezembro de 2024. Vamos entrar em 2005 obedecendo a Deus, servindo mais e mais na obra do Senhor. O finalzinho desse slide diz, quando viu que o fogo não tinha ainda chegado ali, mas consumia então somente o que estava nas vizinhanças do templo, olha o que Tito vê. Julgou como era verdade que ainda poderia ser conservado. Rogou ele mesmo aos soldados que apagassem o fogo e mandou um oficial de nome Liberal, um de seus guardas, que desse mesmo pauladas nos que se recusassem a obedecer. O próprio Tito, ele viu tão magnífico o templo que ele diz, não, apaga esse fogo, eu não quero queimar o templo. Mas nem o temor do castigo, nem o respeito pelo general puderam impedir-lhes o efeito do furor, da cólera e do ódio pelos judeus. Alguns mesmo eram impedidos pela esperança de encontrar aqueles lugares santos cheios de riqueza, porque viam que as portas estavam recobertas de lâminas de ouro. E quando Tito avançava para impedir o incêndio, um dos soldados que havia entrado já tinha posto fogo na porta, dentro, e acendeu-se então uma grande labareda, que obrigou Tito e os que o acompanhavam a se retirar, sem que nenhum dos que estavam fora procurasse apagá-la. Assim, esse santo e soberbo templo foi incendiado, não obstante todos os esforços de Tito para impedi-lo. Até Tito tentou impedir
que o templo fosse incendiado. É esse tempo que nós gravamos várias mensagens. É esse tempo que eu falei do Domo da Rocha, que não é uma mesquita, é um santuário de proteção de uma rocha. É esse tempo que eu falei que é o local onde ficava a arca ali, o Monte Moriá, que está lá. Hoje tem um Domo da Rocha construído. Tá? Os detalhes aí nas mensagens anteriores. Assista as mensagens anteriores. É esse mesmo tempo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. É esse templo que será reconstruído agora, na manifestação do anticristo. As profecias bíblicas todas se cumprem. Nós estamos vivendo um período de muita guerra no Oriente. Vai chegar o momento da paz. A paz que o anticristo vai colocar. E se esse momento chegar agora, sabemos que a trombeta está a poucos instantes de ser acionada. E os salvos serão retirados aqui desta terra. Pensa nisso. Vamos viver para glorificar a Deus. Vamos viver obedecendo ao Senhor. Ele merece o nosso melhor. Fica com Israel, fica com Deus de Israel, fica com o maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Fica do lado certo, fica do lado da verdade. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela tua preciosa palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos na tua presença. Abençoa cada alma que assiste e ouve estas mensagens. Glorifica o teu nome e que assim, ó Deus, venhamos compreender a única verdade. Ó Deus, leva estas mensagens até os confins da terra. Espalha por todo esse mundo através das redes sociais e que mais pessoas saibam verdadeiramente quem é Israel. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.